Oi, turma, aula 10 para vocês, folha 1, porque tem duas folhas, aula 10, exercício 19 e 20 nessa folha. Determine a soma dos termos da progressão geométrica. Então, se a progressão geométrica tem os termos infinitos, eu tenho que lembrar que a fórmula para ser usada para achar essa soma é essa aqui. E eu preciso do primeiro termo, que é 2/3, e eu preciso da razão. A razão eu peguei o segundo termo e dividi pelo primeiro. Então, divisão com fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha, inverteu a segunda. É igual 3 vezes 2, 6, 9 vezes 2, 18. Quando eu simplifico aqui por 6, olha, dá 1/3, que é a razão. Então, eu tenho a 1, 2/3, a razão 1/3. Então, eu venho substituir aqui, ó, a soma dos infinitos termos é o primeiro 2/3, dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. Aqui eu vou fazer, ó, copio, e aqui eu fiz o seguinte, olha. Subtração com frações, denominadores diferentes, tem que achar o MMC. O MMC tem que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 3 divide por 1, 3, vezes 1, 3, menos. 3 divide por 3 dá 1, vezes 1, 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2/3, tá aqui. Aí, 2/3 dividido por 2/3, copia a primeira, inverte a segunda. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, e 6 dividido por 6 é 1. Exercício 20 agora. Determine a geratriz da dízima 0,777777, ok? Existe uma maneira muito prática de você determinar a geratriz de uma dízima como esta, tá? Então, na verdade, a geratriz da dízima é a fração que dá origem para esse número. E para achar a fração que dá origem a esse número, é só eu verificar, olha, aqui é o número 7 que se repete. Então, o número 7 é formado por um único algarismo, então eu vou colocar um único 9 lá embaixo. Se fosse 72, eu colocaria 72 e 2 noves aqui embaixo. E assim por diante. Mas usando o conhecimento que nós temos de PG para fazer isso, então vamos lá. Determine a geratriz da dízima 0,777. Então você tem que perceber que aqui eu tenho 0,7, decompondo esse número, né? Aí eu tenho 0,07, 0,007 e assim por diante, tá? Então, se você for somar esses três números aqui, ó, vai dar esse aqui. Porque como que eu faço essa soma? 0,7, 0,07, 0,007, né? Porque na hora de somar com decimal, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Então, olha, decompondo esse número, vai ficar assim. Esse número, ó, 7 décimos. Como eu escrevo 7 décimos na forma de fração? Esse número, 7 centésimos. Como eu escrevo 7 centésimos na forma de fração? Esse 7 milésimos. Como eu escrevo 7 milésimos na forma de fração? E eu quero a soma, né, de todos esses números aqui, desses infinitos números, porque aqui, olha, o 7 vai repetir aqui até o infinito. Então, o que eu preciso? O primeiro termo, que é 7/10. O segundo termo é esse, então eu acho a razão. Pego esse dividido por esse. Então, vai ficar esse que eu copio vezes esse que eu inverto. Ó, simplifico, 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 simplifico. Vai dar 1/10, tá vendo? É a razão. Então, eu preciso do primeiro e da razão. Tá aqui, para achar a soma dos infinitos termos ali. Então, a 1 que é 7 décimos, a razão que é 1/10. Então, 7 décimos eu copiei e fiz a subtração aqui, ó, denominadores diferentes. Acho o MMC, que divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aqui vai dar 10 menos 1. Então, 10 menos 1 dá 9 décimos, que tá aqui. Divisão com fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, simplifico, simplifico, 7/9. É a geratriz, né?
É a fração que dá origem àquele número. Pega a sua calculadora aí e confere. Pega o 7, divide por 9 para você vai ver se não vai bater. Tá? Tem que bater. Folha 2 da aula 10, agora, folha 2 da aula 10, é para você achar a geratriz desta dízima aqui, então, tá? Exemplo 21, aula 10, folha 2. Soma dos termos, nossa, mas de novo, copiei e colei. Soma dos termos da PG infinita, tá? Só para lembrar a fórmula, a soma dos infinitos termos é o A1 sobre 1 menos Q, ok? Então, aqui você tem que perceber que existe, ó, nesse número, um número, a parte inteira, que é o 1. Então, aqui você vai ter o 1 mais os 7 décimos, os 7 centésimos, os 7 milésimos e assim por diante. Então, eu quero aqui, deixa eu colocar certinho aqui. Tá. Então, eu quero a soma, olha, desses infinitos aqui, tá? Aqui eu tenho, então, o primeiro termo é 7 décimos. Se o segundo termo é esse, para achar a razão eu divido um pelo outro, que deu 1 décimo aqui. Já tinha feito no anterior, já tinha encontrado a razão que era 1 décimo. E vou achar a soma. O primeiro é 7 sobre 10, 1 menos a razão. E acabou fazendo tudo, né, igual o anterior, que deu 7 sobre 9. Né? Lógico, porque é a soma de todos esses, deu 7 sobre 9. Aqui só tá repetindo, é o mesmo cálculo que fez. Então, eu tenho que lembrar que, então, essa é a parte decimal, mas ainda soma com 1, porque eu deixei aquele 1 de fora. Eu tinha que deixar, né? Porque eu tinha que pegar só a parte decimal aqui. Porque ele é inteiro. Então, eu vou somar 1 com 7 nonos. Aqui, ó, denominador 1, acha o MMC, que é 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 9 mais 7 dá 16 sobre 9. Esse mais esse dá 9 mais 7, 16 sobre 9. Já bateu aqui, eu tava tentando... onde que eu tenho que conferir? Tá aqui. Deu 16 sobre 9. Desculpa, pessoal. Me atrapalhei um pouquinho aqui, tá? Gente, olha. Nessas 10 aulas, conseguimos, né? Sanar PG. Aí, então, aguardem as próximas, tá? Agradeço a todos vocês. E espero revê-los logo. Beijo.